Olha, gente, a Grauzona. Ela chegando, andando de bicicleta. Esse daqui tava com ela. Por que ele desceu da bicicleta antes de chegar aqui? Eu também não sei. Que ele, gente, ele é doido. Olha a doida. A doida. Essa é outra. Mia. É a minha madá, sei lá. Negócio de Mia! Tem a outra doida. A outra. Minha mamãe. Por que, mãe? Eu tô gravando a Helena. Dá um zoom aí na câmera. Ó, a doida. Meu Deus, gente. Parece que ela é a caipora. Ah, pode acreditar. Helena, eu dei o zoom do parecer a caipora.